Tower of God, spin-off do Urek Masino, aconteceu muita coisa, mas fica nesse vídeo pra você entender exatamente um básico, um resumão de vários capítulos pra vocês. Desde o capítulo 16 nós vemos que os nossos personagens estão se vendo em vários desafios e também novas descobertas. Por exemplo, a Evelyn da família Lopobia, vocês sabem que ela é uma guerreira com poder de ânima. Da família do Traumerine, todos geralmente têm uma afinidade para controlar uma criatura, e com ela não foi diferente. A diferença é que ela tá com dificuldade, até mesmo no treinamento e nos capítulos que se passaram, nós vimos que ela não conseguia, tinha até um receio de controlar as criaturas, ela fazia com que elas entrassem numa frenésia, alguma coisa desse tipo. Como nós vimos, depois que ela foi capturada por aquela criatura negra e vermelhada, que ela foi levada para um lugar de custódia, juntamente com outro garoto que aparentemente é do mesmo lugar de origem do Lu, né? Porque ele tem aquela camiseta branca e tem uns riscos azulados que depois nós entendemos um pouco mais, mas vamos atentar para Evelyn. Depois que ela acorda e fingiu de dormir com as criaturas guardando eles ali, ela arranjou um momento oportuno para falar pro garoto para eles fugirem o mais rápido possível, enquanto as criaturas iam atrás dela. Ela usou esse poder de ânima com uma que fez elas se enfrentarem, mas existia um, que seria o Alpha ali, que comandava todos eles, que foi ao ataque dela. Por mais que ela mostrava várias habilidades, ela não conseguiu matar a criatura. Foi quando o Lu chegou e o Sancho também acabou chegando para ajudar ela, que é a equipe dela ali nessa partida do jogo da coroa. O Lu mostrou vários ataques bacanas, mas ele também se viu quase que subjugado pela criatura. Foi quando o Sancho utilizou uma joia que ele detinha da família dele, que conseguia manter, armazenar um Shinsu muito poderoso. Aparentemente foi um ataque bem forte, só que ele se viu ceifado nas mãos da criatura. Nesse exato momento, quando eles se viam totalmente dispersos, logo desse momento a gente tem que voltar para outra cena para eu explicar o que vai acontecer agora. Porque uma criatura grande surgiu, destruiu esse monstro que estava atacando a Evelyn e o Lu, salvando a vida deles. Esse monstro nada mais era do que a Dolphin. Mas quem é essa Dolphin? Bom, ela é uma criatura rainha das criaturas golfinhas que tem ali próximas, importante para o ecossistema ali do local, então ela não poderia ser subjugada. O Urek Masino quase faz isso, mas o Dungeon não deixou ele, explicando a importância da criatura ali para o ambiente. Então a criatura entendeu o Urek como uma possível ameaça e muito mais poderosa que ele, porque ela fica meio paralisada. O Urek deixa ela partir e só vai seguindo de longe, né, para ver para onde ela está indo. Eu falei pra vocês no vídeo anterior que provavelmente ele estava atrás da Evelyn. E o que aconteceu? Ela estava, acho que a ressonância entre eles, eu tô chamando de ressonância, tá? Afinidade. Fez com que essa rainha fosse atrás da Evelyn, encontrou com ela e ela conseguiu meio que agora estar junto com ela de amizade. Por isso que ela foi lá e salvou a Evelyn e o Lu. Quando isso foi resolvido, eles decidiram subir em cima da criatura que disse que não podia se desfazer da coroa. Ou seja, ela precisa sentar naquele trono que é da parte do jogo da coroa. Vocês lembram de todas as regras, eu não preciso explicar aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu explico. Depois dessa parte, eles estão junto dela, enquanto os outros times estão se enfrentando à torta e à direita e a rodo. O Nel tá juntamente com o Rohan, lá próximo de onde vai chegar o fim do jogo da coroa, e eles perceberam que existem outras mostras de energia Shinsu ali perto. Estão esperando, por quê? Estão esperando alguém para dar uma emboscada. Então quem sentar ali vai ser atacado, é óbvio. Nisso eles têm uma ideia para tentar ajudar, adiantar o processo do jogo, enquanto o Urek Masino está atrás da coroa, já que eles não sabem o que está acontecendo lá atrás. Com isso, eles põem meio que um pano por cima da cabeça, tipo um turbante do Rohan, e eles sentam lá em cima para enganar e induzir as pessoas ao ataque deles, né? Porque as pessoas vão ficar engriladas. Por que ele está sentado lá? Ele não tá... Mas que tá com a coroa, mas ele tá com uma touca, né? Um turbante na cabeça. O pessoal começa a ficar preocupado, achando que de fato ele está com uma coroa. E vão caem na armadilha, cara, e é um pega pra capar do caramba, né? Personagens poderosos como a Princesa de Zahard está enfrentando freneticamente o Pinguim, até que foi uma luta legal, tá? Mas alguns aliados dela tentaram ajudar ela no meio da luta, que não deixou ela muito amigável, digamos assim. Nós vimos as garras de como é alguém extremamente autoritário, achando que é superior a tudo, como o título de Princesa de Zahard. E ela acaba finalizando um dos jogadores que supostamente estava ajudando ela. E ela simplesmente disse para todos que estavam assistindo: eu sou uma Princesa de Zahard e simplesmente não preciso de ajuda. Ela, tá? Não eu. Pô. Claro que tudo que estava sendo assistido ali era pelo nosso personagem infiltrado ali, que eu chamo ele de Naruto toda hora, que ele é o personagem loirinho lá que entrou nessa ilha de avaliação
contra todos que não estão vendo o que está vendo. E ele percebeu essa princesa Zahard, achou ela até interessante, mas ele está atrás de suas presas. Por que ele está atrás desse povo? Existe uma conspiração por detrás aí, que até mesmo o avaliador Harab está por detrás, tá? Isso eu digo para vocês por quê? Porque o Bakersfield, que era um dos avaliadores responsáveis por esse jogo da coroa, o principal, né, o avaliador, ele aparece e encontra esse usuário de Shinsu poderosíssimo, que provavelmente tem nível de Hunker, e tenta atrapalhar os planos dele. Porém, ele é subjugado em um piscar de olhos. Cara, é muito poderoso esse cara, que logo depois a gente vai descobrir, o nome dele é Ledis. Mas enfim, vamos atentar, voltando pro capítulo. Depois que a princesa Zahard sai dali e finalmente encontra o Urek Mazino voando, né, por cima assim, ela vai atrás dele, e eles se encontram com a princesa, com a rainha, né, a rainha dos golfinhos que tá com a coroa. Ela já mira na coroa e vai pra cima. O Urek não deixa ela atacar e a Evelyn explica pra ela: nós não podemos atacar a rainha, nós estamos com ela agora, então acredito que ninguém vai nos atrapalhar. E aí o Urek diz pra Evelyn também, né, estão com o plano de ir lá com a rainha e sentar nesse trono com ela. Por quê? Já que a rainha não está em time nenhum, se ela sentar e acabar o tempo do jogo da coroa, nenhum time vai ganhar. Com isso, nenhum time vai ser excluído. Vão ter que fazer um outro teste. Essa é a teoria do Urek e ele vai permanecer defendendo a rainha até o final. A princesa Zahard não se mostra feliz com essa opinião, mas ela não tem muito o que fazer, tem que seguir o que o Urek faz. Nesse momento, o Lu, que estava em cima da rainha juntamente com a Evelyn, pergunta... Estão conversando lá e tudo mais, e a Evelyn vira pra ele e pergunta se ele conhecia outras pessoas que têm o mesmo camiseta, né, que ela conheceu quando ela estava presa pelas outras criaturas. O Lu fica meio triste e diz que era um amigo dele, que eles se perderam no caminho, e ficou preocupado dele ter comentado alguma coisa com ela sobre o que significa aquela marca, que é a marca dos excluídos. Ele é amaldiçoado. Claro, a Evelyn não diz nada pra ele, mas ela já sabe. Galera, o garoto que estava com a Lu disse pra ela que aquilo era uma marca de excluído e amaldiçoado pela sua própria tribo, digamos que eu entendi assim, então é por isso que eles estão sendo perseguidos por aquele cara. Que se infiltrou no jogo da coroa. A Evelyn fica preocupada e nós vemos mais uma vez a afeição grande que ela pegou pelo Lu, e ela tem um interesse de tentar reverter isso pra ele, mas ela não conta pra ele, eles só ficam se olhando ali, ele preocupado se ela sabe de alguma coisa, com medo de ser meio que excluído, eu acredito assim, e ela preocupada de contar pra ele e achar que ela vai excluir ele. Foi um negócio interessante, é meio que um romancinho deles dois, né? O Lu se mostra preocupado com esse amigo dele que sumiu no meio no meio das cavernas, e esse garoto de fato se encontra com um perseguidor que decide recrutar ele para ajudar a enfrentar as outras pessoas dali, mas o cara tá meio assustado e preocupado. Nesse exato momento, esse garoto infiltrado, que eu tô chamando para vocês entenderem quem eu tô falando, que é o loirinho lá poderoso, ele tenta pegar uma das criaturas que estavam ali dentro, que é preta assim, imbuiu ela com Shinsu, deu forças para ela e ela tentou atacar ele. Ele derrota e diz: nós não estamos aqui como aliados, você é meu escravo. É nesse momento em que, voltando a página, nesse exato momento que tá acontecendo isso, o Lu pede pro Urek Mazino se não conseguir achar esse amigo dele. O Urek fala: beleza, eu vou atrás que eu tô sentindo um Shinsu estranho por aqui, digamos assim. Indo pra esse local, o Urek encontra as várias criaturas mortas e encontra esse cara, que se diz que era o Ledis, e ele pertence às luzes, né, aos iluminados, digamos assim. A tradução não é exatamente iluminado, mas aos 1000 luzes. E o Urek diz pra ele: eu sou o mais forte, entendeu? Só que o Urek percebe, esse cara é estranho. Se ele tem esse título de os 1000 luzes, será que ele é uma joia? Ele pensa assim na hora: será que ele também veio do mesmo origem que o Urek Mazino? Cara, se for isso, a luta que vai seguir agora vai ser do caramba no mangá, tá? E eu vou parar essa análise, esse resumo rápido pra vocês aqui, porque eu vou ter que dar destaque nos próximos capítulos. Então foi um resumo desde o capítulo 16 ao 19 pra vocês. E daqui pra frente eu vou estar trabalhando no próximo vídeo, que eu acredito que vai ser incrível. E se você é muito fã do Urek Mazino como eu, você tem que bater nessa panelada do Urek Shinsu, galera. Que é isso? Tá me assistindo até hoje, não põe like, não? Se inscreve no canal, manda pra aquele seu amigo fã de Tower of God, porque o canal aqui, por mais que muitas pessoas pararam, eu tô com Tower of God até na veia. Tamo junto até depois do final.